Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao APM Cast, um programa que fazemos junto com o Dr. Davi Alves Lima. E eu sou Gilberto Natalini, coordenador da Comissão de Meio Ambiente, Clima e Saúde da Associação Paulista de Medicina. O que nós vamos conversar aqui é de interesse dos médicos, das médicas, dos profissionais de saúde como um todo. Nós vamos tratar dos impactos na saúde humana, da degradação ambiental e das mudanças climáticas, que estão causando muitas doenças, inclusive doenças novas, que afetam, obviamente, a saúde dos nossos pacientes. Convidamos você a participar conosco dos diversos episódios do APM Cast que irão ao ar proximamente. Um abraço. Nós estamos aqui em mais um programa APM Cast e hoje vamos trazer aqui uma pessoa extremamente reconhecida por todos nós, médicos, área de saúde e a sociedade, a população em geral, que vai falar com a gente sobre os impactos que o meio ambiente e o clima estão causando na saúde humana. Está aqui o professor Paulo Saldiva, conhecido de todos nós, querido de todos nós, que é professor da Faculdade de Medicina da USP, pesquisador, cientista e ambientalista desde o nascimento, certo? Seja bem-vindo. Olha, Natalina, é um prazer estar aqui por você, que é uma pessoa que eu tenho uma enorme admiração, por estar na PM, que é uma casa dos médicos, né, que tem... E também pelo tema, que eu acho que é um tema cada vez mais importante, que é a nossa relação com o meio ambiente, né? Principalmente no contexto urbano, que as cidades têm uma variação de ambientes, exposições e vulnerabilidades muito importante. Muito bem. Nós criamos aqui, a diretoria da APM criou, eu tenho a honra de coordenar a Comissão de Meio Ambiente, Clima e Saúde da Associação Paulista de Medicina. E nós criamos essa interlocução com os médicos e as médicas para que possamos, vamos dizer assim, suscitar a preocupação dos nossos colegas com o impacto na saúde dos pacientes, da degradação ambiental e das mudanças climáticas. Então, a gente gostaria de ouvir de você qual é a sua opinião, na sua experiência de pesquisa, de médico, de patologista, de que maneira essa questão ambiental e climática está impactando na saúde das pessoas? Bom, eu entrei por esse caminho, comecei a me interessar por isso, primeiro como paciente, né? Eu sou asmático e prematuro, 1.780 gramas, com direito à membrana hialina e tudo, né? E vivi num tempo de São Paulo onde a poluição era até mais alta a concentração. A poluição de São Paulo no final dos anos 50 e 60, mas a gente tem medidas de longo prazo a partir da década de 70, feitas pela CETESB. E a cidade tinha um nível de poluição maior, ainda havia indústrias, né, Natalina? Os veículos emitiam muito mais poluentes, e eu sentia que a minha asma mudava. Quando mudava, tinha período que era muito pior, né? Eu só vim entender isso melhor depois na Faculdade de Medicina e graças ao meu orientador, o professor Georg Bohm, ele montou um laboratório de poluição e me interessei por isso, como residente de patologia. E também como residente de patologia, a gente tinha o duvidoso privilégio de olhar o pulmão das pessoas a olho nu, por dentro. E existe uma tatuagem de fuligem, todos nós, fumantes ou não. Lógico que fumante é muito mais, mas todos nós temos dentro do nosso pulmão aquela fuligem que entra, ela não é perfume. Aquilo que a gente tira da testa num dia de poluição, quem trabalha na rua, o motoqueiro, né? Você olha e tem aquilo, as donas de casa limpam as cortinas, e aquilo, imagina, o pulmão tem 100 metros quadrados de superfície corpórea, aquilo vai lá para dentro. Vai para dentro, aquela fuligem preta, aquela que a gente vê, que é a parte visível, tem gases que você não vê. Ela é um agregado de pequenas partículas que, quando elas entram no ambiente alveolar, elas se dissolvem e formam nanopartículas, para as quais não tem barreira anatômica para isso. Então, elas se espalham pelo corpo. Elas entram no cérebro pelo epitélio olfatório. Nunca o nosso cérebro esteve tão perto da rua
Porque você tem no epitélio olfatório, onde sentimos os odores, logo abaixo, as terminações do nervo olfatório, que vão entrar no cérebro por ali e chegar no bulbo olfatório, que está exatamente sentado embaixo de áreas importantes, como do hipocampo, do sistema límbico nosso, e elas provocam uma inflamação subclínica, assim como no pulmão. As que depositam lá no fundo do pulmão, elas vêm envoltas por compostos orgânicos, por metais, e aquilo provoca uma inflamação, que nem uma cicatriz, que nem uma tatuagem. Tatuagem você põe uma coisa irritante com um pigmento que fica ali preso numa fibrose. E no pulmão acontece isso, nas pequenas vias aéreas. E com isso a gente fez uma série de estudos relacionando primeiro experimentos em animais, né, com exposição controlada em animais, depois com exposição em condições reais da rua, né, a gente teve um período que colocava na torre da Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, lá no Lago Paissandu, que ainda não tinha aquela parte embaixo, era um lugar muito... aquela passagem na Engabaú por baixo, tinha um grande nível de poluição. Nosso controle era em Atibaia. Punhamos camundongos em Cubatão, e o nosso controle era no Instituto Oceanográfico, e a gente percebeu que aqueles animais inflamavam, tinham mais câncer, tinha digamos, uma diminuição da fertilidade, os bebês eram de menor peso. E depois nós conseguimos construir condições de exposição a poluentes, mostrando que a pessoa inflama os animais e que esse efeito passa para a gestação, através os fetos são afetados. E com uma série de desfechos. E, ao mesmo tempo, para falar de São Paulo, na gestão da Erundina, ela consolidou o sistema o CEINFA, Centro de Informações da Prefeitura, e montou o PROAIN, o Programa de Aprimoramento de Informações de Mortalidade. Então, você tinha mortes diárias. E a CETESB dava bons dados de poluição diária. E a gente estudava, então, como variações de poluição, temperatura, provocavam o desfecho mais grave da saúde, que é a morte precoce. E a gente viu que tinha mortalidade, tanto para crianças quanto para idosos acima de 65 anos. Então, era uma situação que... E com o tempo, isso também foi se consolidando, estudos em outros lugares do mundo, estudos de exposição crônica. E hoje a gente sabe que a poluição do ar, ela está associada com tudo que está na caixa do cigarro, todos os desfechos, só que o risco é menor do que o cigarro. Só que para a poluição tem muito mais gente exposta à poluição do que ao cigarro. Então, no final, quando você fecha o balanço, o tamanho da poluição hoje na saúde pública em São Paulo é maior do que do tabaco. Quer dizer, o tabaco você tem 10% da população fumando, então eles têm um risco grande para 10%. Mas 100% está exposto à poluição. Essa exposição também aconteceu um negócio interessante, né? A gente investiu muito em tecnologia de motor, de combustível, e com isso a concentração de poluição caiu. Então, se você comparar São Paulo, a concentração... A mistura do álcool na gasolina... A mistura do álcool na gasolina, os catalisadores, as normas do PROCONVE, do controle de emissões veiculares, a poluição caiu. Então, São Paulo tinha níveis de poluição por partículas, por exemplo, muito maior, sei lá, umas 2, 3 vezes maior nos anos 80 do que agora. Só que a dose não caiu tanto. Porque o número de carros aumentou muito e o tempo que você fica no pior cenário, as indústrias saíram. E existe uma indústria só que fica em São Paulo, que é a indústria da construção civil. Aí é a poeira do cimento. Né? A poeira do cimento, mas também ia de serviços. E com isso você tem antigamente, para eu ir da minha casa para a faculdade de medicina, eu demorava 15 minutos. De carro, eu demoraria 40. Então, aumentou muito o tempo de permanência naquela nova chaminé que são as grandes avenidas. Você não tem uma chaminé grande, mas tem pequenas chaminézinhas atrás de cada cano de escapamento. Então, com isso, a dose não caiu tanto. E você publicou artigos, eu li artigos seus, inclusive no exterior, muitos artigos, fazendo essa correlação, inclusive calculando o número de mortes por ano
que a poluição causa diretamente em São Paulo, né? 4.500 pessoas a gente estimou à época a mais por ano, e na região metropolitana em torno de 7.000. 7.000. E o que a gente também pode ver é comparando pulmões de fumantes e não fumantes. A gente tinha fumante passivo, fumante não fumante, fumante ativo, sabíamos a dose tabágica deles, das pessoas, sabíamos o tipo de ocupação, sabíamos o trânsito local, de qual tipo de veículo, a proximidade das grandes avenidas. A gente calcula que mais ou menos por hora de congestionamento você fuma algo em torno de 0,6 cigarros, equivalente. Quer dizer, todos nós estamos fumando, mesmo os que não são fumantes. Todos somos fumantes leves, sem pôr um cigarro na boca. E aí o que acontece? Para a maior parte das pessoas, felizmente, não acontece nada. Mas para aqueles que são vulneráveis, tem gente que por conviver com fumante no mesmo ambiente faz câncer de bexiga, faz câncer de pulmão e desenvolve doença grave. Então, esses que são os mais vulneráveis do ponto de vista genético e aqueles cujos sistemas de defesa não amadureceram como bebês ou que quebraram ao longo do tempo como os idosos, isso é a diferença entre a saúde e a doença, infelizmente, entre a vida e a morte. Muito, muito interessante, é muito preocupante, né? Então, a gente está trazendo você aqui, Saldívar, para você conversar com os colegas que vão nos assistir e para que a gente possa mobilizar os médicos, as médicas, em torno dessa questão entre causa e efeito da degradação ambiental e da mudança do clima na saúde das pessoas. Você está trazendo a questão da poluição, você falou já em câncer, você falou em infecção do organismo como um todo. Você teria mais alguma questão para... O que a gente sabe hoje, com evidência máxima, é que poluição é um fator de acelerar o envelhecimento pulmonar. Ela também acelera o envelhecimento cardíaco. A gente sabe que aquela dose de carbono que temos no pulmão está relacionada com maior fibrose miocárdica, perda de fração de ejeção. A gente, hoje no mundo, a estimativa é que mais ou menos 20% dos casos de câncer são em não fumantes, câncer de pulmão, né? Desses, 15% são atribuíveis à poluição. Então, dos 15% dos casos de câncer de pulmão dão em não fumantes associados com poluição do ar. É um tipo de câncer diferente, é mais um tipo de adenocarcinoma, que é um tumor mais periférico, dá mais em mulheres, e tem uma assinatura molecular distinta. Então, isso representa E como a gente sabe que o câncer de pulmão é uma doença de alta letalidade, de alto custo, você imagina, né? É uma situação que eu chamo de... por isso que eu acho que a questão da poluição do ar, e depois, se tiver tempo, a gente vai falar um pouquinho das mudanças climáticas, é uma questão que, além da questão ambiental, é uma questão de saúde, mas também de cidadania. Porque a pessoa que está... vamos pegar uma situação que é um exemplo meio absurdo que eu falo, mas eu só falo absurdos, né? Tem que descontar a questão é que você está na marginal do Rio Pinheiros, para quem é de São Paulo entende, do Tietê. Você olha aquele rio, é muito poluído, mas você não é obrigado a beber aquela água. Você está no zoológico passando na frente da jaula do tigre. Ele está lá, é perigoso, mas você não tem contato com ele. Só que você não... Então, e se você tiver... Você tem uma garrafinha de água mineral que você põe no carro e bebe. Não tem garrafa de ar. Então você é obrigado a ficar respirando aquilo. Então, quanto mais pobre a pessoa, geralmente ela mora mais longe, vai perder mais tempo no trânsito. Fora que existe hoje toda uma nova medicina ocupacional, que é a medicina das ruas. São os entregadores, são os que dirigem aplicativos, são os que dirigem ônibus, que trabalham como ambulantes, que têm a porta dos seus comércios aberta diretamente para as avenidas. Esse pessoal não tem como se defender. Então, uma gestante que tenha que trabalhar, ela pode se afastar de um fumante quando tem uma pessoa que não respeita a gestação e fuma do lado dela. Mas ela não tem como se defender da poluição do ar. Ela depende do quê? De políticas públicas. E o problema da poluição é tão complexo. Primeiro, ele envolve interesses econômicos muito grandes.
Ele envolve aspectos culturais, porque o carro ainda para algumas pessoas é um símbolo de status. Ele envolve sobrevivência para algumas pessoas que dependem daquele carro velho para sobreviver. E então ele passa por vários componentes. Transporte público de baixa emissão, não adianta a gente fazer um monte de carro de baixa emissão, porque ele vai continuar perpetuando esse modelo de imobilidade urbana, ou de desmobilidade, uma disfunção da mobilidade urbana. Você tem que aproximar emprego de trabalho para reduzir a demanda sobre deslocamentos. São Paulo tem uma estrutura, você vê o metrô, quando ele vem da Zona Leste de manhã, ele vem trazendo 80 mil pessoas hora no sentido, e vai vazio para a Zona Leste, à tarde inverte. Então a cidade está pensa, está desorganizada. Então você tem que aproximar isso. Então envolve uso e ocupação do solo, zoneamento, tipo de locomoção. Quando você fala, vai ser pneu, vai ser público ou privado? Não vai ter consenso, Nataline. Você vai ter uma disputa enorme. Se esse público ele é pneu ou é trilho, é outra briga. Então isso envolve uma decisão de política com P maiúsculo, que é você entender essas discordâncias e decidir em nome do bem comum. E isso a gente sabe como é difícil, principalmente em véspera da eleição. Muito difícil. Mas olha, infelizmente nós estamos chegando no... Mas eu queria, antes da gente anunciar o fim, eu queria que você desse uma pincelada sobre a influência das mudanças climáticas na saúde das pessoas, só para a gente terminar aqui com chave de ouro a nossa conversa. Eu acho que a nossa chave vai ser meio preta, que eu estou falando de doença e morte, mas eu quero dar uma mensagem de esperança depois. Não podemos assustar, né? Eu estou ficando velho, eu vou ficando rabugento, inclusive estou furando bola de criança quando eu no quintal já. Né? Então, as mudanças climáticas, que são um subproduto dessa ineficiência energética, né? A gente queima a mais, né? Consumimos a mais de energia, temos o hábito também da mudança cultural, nós acostumamos a consumir mais do que a gente precisa, e hoje nós temos o que era uma população pequena para um planeta com recursos enormes, virou para uma população grande com um planeta em burnout, né? Ele está exausto. E então essas mudanças climáticas, elas vão descompensar doenças crônicas nos idosos e provocar perda da eficiência do sistema mucociliar e imunológico do pulmão, favorecendo adoecimento em crianças. Só para você ter uma ideia, em São Paulo, nos 2,5% dos dias mais quentes, o aumento de mortalidade por causas naturais é 50%. 50% que você tem, mais ou menos, 160 mortes diárias, é gente. Isso a gente fazendo por estudos muito sólidos, isso acontece no mundo inteiro. Quando inunda, você sabe muito bem que aquele sonho do prefeito, vou levar água e esgoto na porta da sua casa, acontece. Vem água e esgoto dentro da sua casa, nas inundações, vem urina de rato, vem vírus de hepatite, vem leptospirose, tem assentimento de perda, infartos do miocárdio por perder tudo. Não é fácil você perder tudo que você construiu, né? Toda vez. Existem doenças psiquiátricas que desaguam mais ou menos uns 150 a 160 dias depois, quando a pessoa tem que sair daquele lugar por deslocamento, perde as relações afetivas e sociais. Tem os mosquitos, né? Que hoje são as doenças transmitidas por vetores. O mosquito ficou turbinado, né? Porque ele tem mais poça de água no lixo, e tem temperatura que faz eclodir, e mais, ele fica resistente ao inseticida que a gente coloca. Então, o código de endereçamento postal das doenças por vetores está mudando. Ao mesmo tempo, essa erosão da interface cidade-campo, ela vai trazendo para nós um convívio maior com reservatórios naturais. Ou seja, você está tendo leishmaniose hoje em cachorro, de cachorro para humano. Nós estamos voltando surtos de raiva com morcego, cujo reservatório são os morcegos que comem inseto, né? Imagina, na cidade ele vai achar mosquito muito mais fácil do que ficar esperando lá no mato passar um mosquito cada hora, né? Então ele fica ao redor da lâmpada. Nós temos também o problema psiquiátrico, né, que a gente tem, porque tanto por esses deslocamentos, toda vez que tem um deslocamento de pessoas por
desertificação do solo, inundação, você tem um problema de saúde mental depois, né? Não é fácil você sair do teu lugar, perder tuas raízes, né? Perder tudo, né? Enfim, e também, normalmente, essas condições de desastres climáticos destroem o sistema sanitário. Você tem uma catástrofe local. Então, você tem problema de esgoto. Nas guerras acontece a mesma coisa. Morre mais gente em guerra de problema sanitário do que de bala. E assim tem sido até hoje nas guerras atuais, né? Então, eu acho que ele veio para trazer o que era e o que ia acontecer no futuro lá no polo, né, ou num lugar distante, passou a ocorrer agora na nossa janela de tempo e no nosso quintal. E isso que eu acho que eu queria transmitir a minha mensagem de otimismo. Primeiro, eu acho que a natureza deixou de dizer aquilo que era dito por cientistas, uma linguagem que ninguém entendia, para o cotidiano. Tem uns PowerPoint de chuva, de deslizamento, que mostra para todo mundo que aquilo que se dizia no futuro chegou. Foi o que aconteceu com a Covid, né, na vacinação. No começo dizia que não acontecia nada, quando começou a morrer gente das nossas relações, aquilo que era para ser uma gripezinha teve a realidade exposta através do sofrimento humano. E eu acho que tem um papel importante da saúde nisso. Porque a saúde, ela não faz zeladoria de combustível, de uso do solo, ela não cuida de a parte sanitária, então é tudo dividido por outras áreas, mas ela tem o papel de unir essas partes, né? A estrutura de governo, as secretarias que tem que tomar disso, eu comparo com um pente colocado do lado. O governo é o cabo e os dentes são as diferentes secretarias. A saúde, pela sua capacidade de falar em nome de todas as propriedades que o ser humano tem, ela é capaz de virar o pente assim e dar uma perspectiva unificada. Então, compete à saúde cuidar daquilo que ela tem que cuidar, que são das doenças, do adoecimento, das vítimas de desastres, mas também fazer advocacy, usando como argumento e que as pessoas vão entender, porque o medo de adoecer e morrer, ele é universal e é intemporal. Muito bem. Olha, aproveitando o final da fala do Dr. Saldiva, é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos cumprindo a função da Associação Paulista de Medicina, levando aos colegas, aos médicos, às médicas, essa mensagem da relação entre o meio ambiente degradado, as mudanças do clima e os nossos pacientes que nós atendemos no dia a dia. É isso aí. Doutor Saldiva, muito obrigado pela sua presença. Por isso que eu vim. A APM, ela tem um papel grande, porque eu acho que a puericultura vai sair de dentro da casa e vai atingir o território onde a pessoa vive e um espaço maior. Vai ter uma nova puericultura urbana. Muito bem. Muito obrigado a você que está nos assistindo. Obrigado, doutor Saldiva, e até o próximo episódio. Um abraço.